Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus, que o Senhor continue abençoando poderosamente a sua vida, a sua família e o seu ministério. Eu quero falar com você neste dia sobre a prudência e a loucura na vida de um ministro. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levavam azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem e comprai-o para vós. Versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Esse texto é um texto muito conhecido, muito pregado, muito ensinado, mas em muitas vezes muito pouco compreendido. Quando o Senhor Jesus contou esta parábola dizendo: o reino do céu será semelhante a 10 virgens, ele não estava se referindo à igreja. Jesus não vai casar com 10 virgens, nem com 5 virgens. Jesus tem uma esposa, e essa esposa é a igreja. Agora, a pergunta é: quem são, então, estas virgens? A resposta está no Salmo de número 45. Lá diz que as virgens acompanham a esposa, as virgens acompanham a rainha até a presença do esposo, até a presença do rei. As virgens eram separadas e incumbidas de preparar a noiva, de preparar a rainha para se apresentar diante do rei. Eram as virgens que acompanhavam a rainha, como diz no Salmo de número 45. A Bíblia diz que 5 destas virgens eram prudentes e 5 eram loucas. E eu quero meditar com você sobre a prudência e a loucura destas virgens. O que faziam destas virgens serem metade delas prudentes e metade delas loucas? A Bíblia diz que todas eram virgens. A Bíblia diz que todas tosquenejaram, todas dormindo. A Bíblia diz que todas tinham lâmpadas. Contudo, a Bíblia vai dizer que apenas 5 delas tinham um depósito de azeite. E 5 não tinham depósito de azeite. Quando nós analisamos esses dois grupos, nós vamos observar que a única diferença entre as duas, todas toscanejaram, as 10 dormiram. Contudo, a única diferença entre um grupo e outro era o depósito de azeite. E Jesus então vai utilizar essa diferença. Jesus, fundamentado no depósito de azeite, vai atribuir a um grupo a característica de prudente e ao outro grupo a característica de imprudente ou de louco. Mas o que é que representa esse depósito de azeite? E por que Jesus também dividiu estas virgens em grupo de 5? 5 prudentes e 5 loucas. Jesus se referia aos 5 ministérios. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E aí, se você continuar o texto, ele vai dizer assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, para que os santos ou a igreja seja aperfeiçoada, seja tirada as máculas, as rugas, para que a igreja possa amadurecer, estar preparada para o encontro com o esposo, Jesus conferiu os 5 ministérios.
Agora, então nós temos os 5 ministérios prudentes, que têm o depósito de azeite, e os 5 ministérios imprudentes ou loucos, que não têm o depósito de azeite. Mas o que seria esse depósito de azeite? Alguns falam que o depósito de azeite representa a unção do Espírito Santo, né? O poder do Espírito Santo. Contudo, o poder, a unção do Espírito Santo não se compra. E se você observar o texto, você vai ver que as prudentes disseram às loucas: ide e comprai para vocês azeite. Vejam que todas começaram bem, mas na metade do caminho, na metade da história, as lâmpadas começam a se apagar. E aquelas que não tinham o depósito correram às prudentes, que tinham depósito de azeite. O depósito de azeite fala do preparo. Interessante que no versículo 10 diz que quando o esposo chega, as que estavam preparadas entraram. Mas o que caracterizava esse preparo? O depósito. O depósito de azeite fala do preparo que nós temos que ter para exercer o nosso ministério. Essas 10 virgens representam as mulheres que acompanhavam a igreja, que acompanhavam a esposa. Contudo, 5 delas tinham preparo e 5 delas não tinham. Jesus faz uma comparação entre esses 2 grupos. Eu não sei se você sabe, mas os 5 ministérios juntos é chamado de presbitério. Então nós temos 2 igrejas aqui, um presbitério prudente, preparado, e um presbitério imprudente ou louco, despreparado. Veja que a imprudência, a falta de preparo, faz com que a lâmpada se apague. Quando as prudentes entram para a festa, e aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que o preparo sempre abrirá portas para você. O preparo sempre abrirá portas para você. Quem está preparado tem porta aberta. Quem está preparado tem o passaporte de entrada. Agora, quando as outras virgens chegam, a porta já está fechada. E elas batem na porta, mas o Senhor diz: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Agora eu quero perguntar para você, você pensa que Jesus não conhece alguma coisa? O que é que ele não conhece? Na verdade, no original não está apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. No original está apartai-vos de mim porque eu nunca vos aprovei. Eu nunca vos aprovei. Né? Esses 5 ministérios que não tinham preparo nunca se preocuparam com a vontade do seu Senhor. Nunca se preocuparam em saber se estavam agradando a Deus ou não, porque nunca se preocuparam em aprender, em se desenvolver, em se preparar. Então, haverá uma prestação de contas. Em Apocalipse, no capítulo 3, o Senhor vai se referir a uma igreja dizendo, a respeito dos 5 ministérios, ele vai dizer: olha, vocês dizem que são ricos, que vocês estão abastados, mas eu quero dizer uma coisa, que vocês são desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Vou repetir: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. De quem é que o Senhor está falando? Era uma igreja rica e enriquecida. Uma igreja que tinha dinheiro e que tinha tudo que ela precisava. Contudo, os seus ministros não tinham preparo. Quem são eles? O apóstolo sem preparo é um apóstolo desgraçado, sem a graça. O profeta sem preparo é um profeta miserável. Sabe que a palavra miséria, a palavra misericórdia, ela une 2 palavras, miséria e córdia. Córdia vem de coração, no grego, e miséria de miserável. Então, o que é um profeta miserável? É um profeta que não está no coração de Deus. Quando uma pessoa pede misericórdia, está dizendo: põe esse miserável no teu coração. Mas esse profeta sem preparo, ele não está no coração de Deus. E se não está no coração de Deus, não pode ser boca de Deus. Depois nós temos um evangelista pobre. Qual é o salário do evangelista? Qual que é a riqueza do evangelista? É almas. Mas esse evangelista ele não ganha almas porque não tem preparo. Temos um pastor cego. Como é que um cego vai guiar outro? Você sabia que a ovelha é míope? E ela precisa de um pastor que tenha uma visão além do alcance, uma visão de águia, né? Mas esse pastor sem preparo, ele não tem visão.
É o pastor que guia as ovelhas, não as ovelhas que guiam o pastor. E por último, temos o mestre nu. A vestimenta fala da sua autoridade espiritual. A vestimenta fala da autoridade para estar diante. Esse mestre, ele está nu, porque não tem autoridade. Era como os fariseus, que falavam, mas não praticavam. A falta de preparo nos leva a viver desta maneira. Então, um apóstolo desgraçado, um profeta miserável, um evangelista pobre, um pastor cego e um mestre nu. Esse aqui são os 5 ministérios, ou o presbitério que não alcançou o seu preparo, que nunca se importou com ele. Contudo, Jesus também aponta o ministério prudente, que é aquele que, além de ter a sua lâmpada acesa, ainda levou consigo o depósito de azeite. Que esse depósito de azeite sempre esteja com você. Muitos começam bem e terminam mal. Sabe por quê? Porque não tem depósito de azeite. Começam bem, a lâmpada acesa, tem chamado, tem unção, tem ministério, mas no meio do caminho a lâmpada apaga, porque não se assentam mais para aprender. A nossa vida é de constante aprendizado. A nossa vida deve ser uma constância no aprendizado, no crescimento da graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu quero terminar esse vídeo dizendo para você, se prepare. É uma loucura fazer a obra de Deus sem preparo. Se prepare, porque um dia nós estaremos diante do esposo e com certeza ele dirá para cada um de nós, ministros, vinde, benditos do meu Pai, e tomai posse da herança que eu tenho preparado para vós antes da fundação do mundo. Um beijo no seu coração e até a próxima, em nome de Jesus.